Olá, nós vamos continuar hoje nosso estudo sobre resolução de problemas na área de inteligência artificial com a ferramenta de busca. Então, modelar um problema como um problema de busca é identificar nesse problema quais são os estados possíveis que esse mundo pode se encontrar. Desses estados, a gente pode caracterizar dois estados particulares: o estado como o mundo se encontra agora, chamado estado atual, e o que a gente quer que o nosso agente faça, né, qual é o estado objetivo que a gente quer. Além dos estados, outro aspecto importante que a gente já viu são as ações que o nosso agente pode fazer transformando esses estados, né? E com essa caracterização do problema em estados e ações, às vezes também chamado de transformações dos estados, a gente tem um grafo, né, onde os nodos são os estados e as ações são as transições, e isso nos permite caracterizar um problema de busca. Então, um problema de busca é achar uma sequência de ações que leva o estado atual ao estado objetivo. Ou seja, se o nosso agente executar essas ações, ele atinge o objetivo na circunstância atual. Na aula de hoje, a gente vai ver um terceiro aspecto importante nos algoritmos de busca, que são os algoritmos. Algoritmos de busca, que são algoritmos que encontram um caminho nesse grafo formado pelos estados e pelas ações. Existem inúmeros algoritmos de busca na área de inteligência artificial e mesmo em outras áreas do conhecimento. Os algoritmos que a gente vai inicialmente estudar são chamados de algoritmos, eu chamo eles de algoritmos de busca cega, né, porque eles não têm, como a gente vai ver, nenhuma inteligência embutida. São algoritmos de uma certa forma, bastante estúpidos, né, de força bruta. Mas a gente vai estudar esses algoritmos primeiro, eles vêm da área de estrutura de dados, de grafos, para ter um background para daí, na próxima aula, passar para algoritmos que envolvam alguma espécie de inteligência nesse processo de resolução de um problema de busca, né? Então, os algoritmos de busca, eles não dependem daquele gráfico que a gente viu nas aulas anteriores, completamente definido na memória. Isso é muito difícil de acontecer, na verdade, porque esse grafo pode ser muito grande, gigantesco, eventualmente até infinito. Então, os algoritmos de busca, eles utilizam um outro mecanismo de funcionamento chamado árvore de busca, né? Eu vou ilustrar o que é uma árvore de busca, de novo, pelo exemplo do robô aspirador de pó, né? Então, a árvore de busca, a raiz dessa árvore de busca é o estado atual. Então, no nosso exemplo do aspirador de pó, nós temos que o estado inicial é a casa toda suja, por exemplo, e o robô na posição da esquerda. O algoritmo de busca, então, inicia a partir desse estado e se pergunta que outros estados podem ser alcançados a partir dele. Nesse caso aqui, eu posso fazer três ações, né, ir para direita, e se a gente fizer ir para a direita, a casa continua toda suja com o robô na posição da direita, ou o robô pode ir para a esquerda, mas isso não muda nada o estado, então a gente também não vai mais desenhar isso na árvore de busca, ou ele pode sugar a sujeira. Se ele fizer isso, o mundo fica com o robô aqui e esse lugar sujo. Então eu tenho a raiz da árvore e um primeiro nível da árvore sendo criado. E aqui eu tenho duas opções de continuar a exploração por uma solução, duas opções de continuar a busca. Eu posso continuar ou por esse ou por aquele, né? E essa estratégia, a gente vai ver, tem consequências bem significativas da escolha por onde continuar. Eu vou adotar uma estratégia de sempre continuar a exploração pelo estado mais antigo,
né? Então, desses dois aqui, o mais antigo é esse. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso ir para a esquerda. Se eu fizesse ir para a esquerda, a casa continua toda suja e o robô do lado de cá. Esse estado aqui é igual o estado inicial, ele já existe na árvore, né? Então, toda árvore que eu fizer daqui para baixo vai ser igual ao que está abaixo desse aqui, ou seja, não faz sentido explorar isso aqui, a gente chama isso de poda. Eu posso podar esse estado porque ele não acrescenta nada na minha busca. E para a direita não muda nada, e se a gente sugar, o mundo vai ficar com uma sujeira aqui, o robô aqui e a casa limpa. Eu posso continuar a exploração por esses dois lugares. Como eu falei, a estratégia que eu vou usar agora é do estado que foi o mais antigo na árvore, que é esse daqui. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer com o robô? Ele pode ir para a esquerda, mas isso não muda nada. Ele pode ir para a direita. Ficando assim. E ele pode sugar. Se ele sugar, não muda nada porque o mundo já está limpo. O lugar onde ele está já está limpo. O mais antigo agora é esse. Aqui ele pode ir para a direita, que não muda nada. Ele pode sugar, que não muda nada. Ou ele pode ir para a esquerda. E o mundo fica assim. Nesse caso aqui, ele pode ir para a direita novamente, o que não muda nada. Pode ir para a esquerda, que ficaria assim, mas é igual aquele estado de lá, então a gente poda, ou ele pode sugar e a casa fica limpa. E esse aqui é o estado objetivo. O algoritmo pode terminar e a solução para o problema é sugar, ir para a direita e sugar. Essa estratégia que a gente usou para fazer essa exploração nessa árvore de busca é chamada busca, o algoritmo, né? Busca em largura, que considera sempre o último nodo colocado, o mais antigo, né? Não o último, o mais antigo. Então, explora o estado ou o nodo mais antigo. Essa não é a única estratégia possível. Eu vou fazer aqui do lado a árvore de busca, usando a estratégia não do mais antigo, mas do mais recente. Começando de novo com o estado inicial, a casa toda suja. Eu tenho dois sucessores possíveis, né, dois estados que podem ser alcançados a partir desse dali, que é ir para a direita ou sugar. Aqui o estado vai ficar assim, e aqui dessa forma. Eu vou pegar sempre, nesse caso, o nodo mais à esquerda, né, e também às vezes considerado o que foi mais recentemente colocado. Vamos imaginar que esse aqui eu coloquei esse aqui primeiro e depois esse. Aqui o que eu posso fazer? Posso gerar um cara que vai ser podado, ou eu posso chegar nesse estado aqui com a operação de sugar. Esqueci. Desse caso aqui, eu posso, já estava ali no caso, ir para a esquerda, né? Eu explorei esse cara aqui, o que foi colocado mais recentemente na árvore, ou mais à esquerda da árvore. E nesse caso, se eu for para a esquerda, o robô fica aqui, minha sujeira aqui. Novamente eu vou explorar não aquele lá, mas o que está mais à esquerda na árvore, ou mais recentemente incluído na árvore. Vou sugar. E a casa vai ficar limpa.
eu cheguei no estado objetivo. Então, se eu usar essa estratégia de escolher o estado mais à esquerda, ou daria para dizer assim, o mais recente, né? Explorar o mais recente, eu teria como resposta ir para a direita, sugar, ir para a esquerda e sugar. E essa estratégia de busca, de explorar sempre o mais recente, é chamada de busca em profundidade. Né? Então, duas estratégias de busca diferentes vão produzir resultados diferentes. Eu forcei um pouco a barra aqui em cima, né, para continuar por esse lado aqui, mas no caso geral, pode acontecer isso que aconteceu aqui. A busca em largura achou essa solução aqui com 3 ações, e a busca em profundidade achou essa daqui com 4. Né? Ou seja, há uma diferença entre as duas estratégias. Né? Vou tentar fazer uma ilustração para caracterizar um pouco melhor os algoritmos de busca. Então, se a gente imaginar a árvore de busca como sendo uma área, onde aqui é o estado inicial e aqui eu tenho o estado meta, mas eu tenho um outro estado meta, o objetivo, aqui, um outro aqui e assim por diante. Ou seja, tem várias formas de resolver o problema. Uma é explorando a árvore, chegando nesse estado meta aqui com uma sequência de ações, a outra com essa sequência de ações, uma terceira com essa sequência de ações. Então aqui, se eu fizer a mesma árvore, né, com esses lugares aqui, eu posso dizer que a busca em largura, e ela é chamada busca em largura porque ela vai explorar o nível 1 da árvore, depois o nível 2, o nível 3 e o nível 4 aqui, e vai achar essa solução e vai responder o caminho que está aqui, que leva para esse lugar. A busca em profundidade, e ela tem esse nome por causa disso, ela vem sempre pela esquerda, volta um pouco na árvore, volta um pouco na árvore, e acha essa solução aqui, numa profundidade bem maior. E não essa daqui que foi encontrada pela busca em largura. Então, assim, de uma forma bastante ilustrativa, né, a busca em largura percorre a árvore assim, a busca em profundidade percorre a árvore assim. Né? Isso já nos permite ver que a busca em largura vai encontrar sempre o nodo mais próximo da raiz. Né? Especialmente em problemas que tem mais de uma forma de resolver o problema. Se existir só uma forma de resolver o problema, evidentemente não tem distinção. Né? Se a gente imaginar uma situação assim, ó. Uma árvore de busca que só tem soluções no mesmo nível, né? A busca em largura vai percorrer essa árvore assim, vai encontrar esse cara aqui. A busca em profundidade vai encontrar essa mesma solução. E se a gente olhar a área que está pintada aqui de vermelha, feita pela busca em profundidade, e a área pintada em azul, que foi a área percorrida pela busca em largura, a gente vai ver que a busca em profundidade explorou bem menos área do que a busca em largura, né, indicando que a busca em profundidade pode ter também algumas vantagens. Né? Então, em alguns casos, a busca em profundidade não dá a resposta mais perto da raiz, mas eventualmente pode explorar uma área bem menor da árvore. Então, é uma questão relevante nos algoritmos de busca a gente conhecer as características e avaliar esses algoritmos segundo alguns critérios. Né? Então, que critérios a gente vai usar para avaliar
esses algoritmos. O primeiro critério é se o algoritmo é completo. O que é um algoritmo de busca completo? É um algoritmo que, se existir uma forma de resolver o problema, esse algoritmo acha essa solução. Então a gente pode fazer essa pergunta para o algoritmo de busca em largura. O busca em largura, ele é completo? Se a gente olhar essa noção de árvore aqui, ele vai baixando. Ser completo significa que existe um x, então um dia ele vai chegar nesse x, ou seja, o busca em largura é um algoritmo completo. A busca em profundidade, a princípio também seria completo, Uma hora o algoritmo de busca em profundidade vai chegar nesse aqui. Porém, isso só é verdade se essa árvore tiver uma barra inferior aqui. Existem problemas onde a busca em profundidade pode ir pela esquerda e não parar nunca mais, nunca voltar. Então, se a solução do problema está aqui assim, vou imaginar a árvore de busca aqui, a solução está ali, desculpa, essa borda aqui não existe, a busca em profundidade segue aqui pela esquerda infinitamente. Então, alguns problemas você sempre consegue fazer alguma operação e ir alterando alguma coisa, e indo, ele nunca vai voltar para esse lugar aqui. Então, não dá para dizer que para qualquer problema a busca em profundidade vai achar uma solução, Então, a gente não considera, de modo geral, a busca em profundidade completa. Porque, em geral, quando a gente usa busca em profundidade, inclusive, a gente tem que estabelecer essa barra aqui. A gente não deixa o algoritmo de busca em profundidade ir infinitamente para baixo, a gente coloca essa barra aqui. Então, essa barra aqui, normalmente é um parâmetro chamado M, é uma profundidade máxima que a gente deixa o algoritmo ir. Então, se esse valor de M está abaixo do X, o algoritmo é completo, mas se o M estiver aqui, o algoritmo não vai, ele vai explorar, a busca em profundidade vai explorar essa área aqui e vai dizer não tem resposta, quando na verdade tinha. Então, por essa razão, em função da definição desse limite de profundidade máxima, a busca em profundidade não é considerado um algoritmo completo. Um segundo critério que a gente vai utilizar para avaliar os algoritmos é se ele é ótimo. O que é um algoritmo ótimo? É um algoritmo que, se existem várias soluções possíveis, ele dá a melhor. Bom, o que é a melhor solução? Se a gente considerar que a melhor solução é a proximidade com a raiz, então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho 3 soluções. A solução ótima, a melhor, é essa daqui, a mais próxima da raiz, que nesse exemplo do robô significa o menor número de operações. O problema dos jarros também poderia ser assim, o menor número de operações. Então, se for esse o critério, de fato o algoritmo de busca em largura, como vai explorando assim, vai encontrar o x mais perto da raiz e, portanto, vai ser ótimo. Já o busca em profundidade, como está nesse exemplo aqui, pode encontrar essa solução aqui e não aquela lá, e, portanto, o algoritmo de busca em profundidade não é sempre ótimo. Já o algoritmo de busca em largura é, especialmente quando a gente considera a distância do estado atual até o estado meta, número de operações. É claro que a noção de ótimo pode ser diferente do número de ações sendo executadas. Vamos supor, no caso do problema dos jarros, que a gente viu anteriormente, o que eu quero não é o menor número de operações, mas é a economia de água, a quantidade de água que eu vou gastar. Então, a noção de ótimo pode ser um pouco diferente da proximidade com a raiz. E daí o algoritmo tem que ser um pouco adaptado para considerar quanto custa cada uma das ações. Encher um jarro de 4 litros custa 4 litros d'água, encher um jarro de 3 litros custa 3 litros d'água. Então, essas duas ações não têm custos iguais, um custa 4, outro custa 3. Então, o algoritmo de busca em largura ele tem que ser adaptado para considerar esse custo. O algoritmo que está apresentado nos slides, ele tem
essa característica do custo das operações. E mesmo nesse caso, ele é ótimo, né? Não só considerando o número de ações. Que outro critério que a gente pode considerar para avaliar os algoritmos? É o tempo. O tempo que o algoritmo vai levar para encontrar uma solução. Então, o tempo que o algoritmo leva é diretamente proporcional ao tamanho da árvore que ele explora, né? Então, nesse exemplo aqui, o tempo que a busca em largura vai levar é o tempo de ele percorrer essa área em azul. Se fosse a busca em profundidade, o tempo é esse tempo aqui, dessa árvore aqui, onde aqui é o M, né? Então, para poder avaliar o tempo que o algoritmo vai levar, a gente tem que ter uma estimativa do tamanho dessa árvore até o M, né? Ou dessa árvore em azul. E a gente também vai considerar o tempo que eles vão levar no pior caso para cada algoritmo, né? Então, o pior caso para busca em largura é quando o objetivo está bem aqui nesse canto, ou seja, tem que explorar toda essa árvore. E o pior caso para busca em profundidade, igualmente, né, é quando o x está aqui, ó, bem nesse cantinho do M, e aí ele tem que buscar toda essa árvore. Bom, como é que a gente sabe o tamanho dessa árvore, né? Então, o tamanho da árvore não é difícil de calcular, né? Eu vou pegar uma árvore que simbólica aqui, ela tem o estado atual, e eu sempre gero 2 sucessores, né? Cada nodo gera 2. Então, aqui eu tenho aqui nodos nesse nível da árvore, nesse nível eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8, e aqui eu tenho provavelmente 16, né? Ou seja, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 4 e 2 na 3. Ou seja, o tamanho dessa árvore, se ela tiver sempre 2 sucessores, né, é 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, mais 2 na... Vou botar D aqui. Onde esse D é a profundidade da árvore. Né, no meu exemplo ali em cima, até 2 na 3. E esse valor 2 eu vou definir como uma variável chamada B, que é fator de ramificação, e D é a profundidade da solução. Então, isso dá uma ideia do tamanho da árvore que tem que ser percorrida em função do fator de ramificação e em função da profundidade onde a solução está. Então, a gente precisa dessas duas variáveis, o B e o D, para ter uma estimativa do tamanho da árvore. Aqui, no caso do problema dos jarros, por exemplo, a gente pode imaginar que o fator de ramificação é 2, tem normalmente 2, apesar que a poda tira bastante, né? Mas se não tivesse poda, seria normalmente 2. No problema dos jarros também é normalmente 2. Mas alguns problemas, sei lá, no jogo de xadrez, por exemplo, o fator de ramificação é 20, né? A profundidade, alguns problemas a gente consegue caracterizar a profundidade da solução, outros não, a gente tem que dar um chute, né, da profundidade D. Bom, de modo geral, a busca em largura vai levar, com relação ao tempo, aquele somatório, né, de explorar toda a árvore, né, 2 na 0, mais 2 na 1 e etc. Do ponto de vista de complexidade de algoritmos, quando a gente utiliza a notação Big O, interessa só o termo mais relevante daquele somatório, que é o último,
é o último termo desse somatório aqui. Então é B elevado a D. A busca em profundidade vai ter nesse somatório um caso pior, onde aquele expoente é o M. Então é B elevado a M, no pior caso, é a complexidade com relação ao tempo para busca em profundidade. Né? Outro aspecto que a gente pode considerar, além do tempo, é quanto de memória esses algoritmos necessitam. Então, a busca em largura, quanto que ele precisa de memória? Ele precisa de memória para armazenar toda essa árvore aqui. Para fazer o próximo nível, se eu tivesse que fazer um próximo nível aqui, eu teria que ter aquele nível de cima armazenado na memória. Então, do ponto de vista de espaço, a busca em largura tem essa mesma métrica aqui. A busca em profundidade com relação à memória, ela é bem mais simples. Por quê? Como eu estou explorando por ramificação, eu preciso ter, né, vou pegar um outro desenho aqui. Deixa eu fazer aqui. Não, não vai dizer nada. Né? Aqui. Então, estado inicial, eu gero sucessores, gero sucessores, gero sucessores, gero sucessores, gero sucessores. Isso aqui é busca em profundidade. Aqui eu não achei a solução. Eu vou voltar e vou continuar aqui. Isso aqui pode sair da memória. Daí eu exploro aqui. Isso aqui pode sair da memória. Uma hora eu vou voltar para cá. Vou continuar explorando aqui. Então, o que está para cá, eu não preciso mais guardar. E o que está para cá ainda não foi criado. Então, a busca em profundidade, grosso modo, precisa guardar na memória somente uma ramificação da árvore. Né? Então, por isso ele é bem mais econômico em relação à memória necessária. Então, a memória necessária é uma ramificação dessa daqui. B vezes M, simplesmente. Enquanto aqui, em termos de espaço, é a mesma coisa. Ou seja, a busca em profundidade é bem mais econômica do ponto de vista de memória. Então, vocês vão ver nos slides, sugiro vocês darem uma olhada, o detalhamento dessas noções. Tem os algoritmos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, eles são relativamente simples. Eu só vou destacar que o que ali é chamado de lista de abertos ou fila de abertos são os nodos ainda a serem explorados, ou as folhas da árvore de busca. Os critérios de avaliação. Esse slide aqui eu gostaria de comentar um pouco, que é para ilustrar as consequências da complexidade desses algoritmos. Né? Por exemplo, aqui, eu tenho um problema onde é que o fator de ramificação é 10 e cada linha dessa tabela representa a profundidade onde tem uma solução. Então, a segunda linha ali são problemas que têm solução em profundidade 2. Eu vou gerar 111 nodos na árvore, vou levar uma mixaria de tempo e vou usar uma mixaria de memória. Só que essa complexidade é exponencial, né? Então, por exemplo, se tiver um problema com solução na profundidade 8, já são 31 horas, ou seja, ninguém mais tem paciência para esperar um programa levar 31 horas para dar uma resposta. Né? Então, as coisas começam a ficar complicadas para esse tipo de algoritmo. Né? E não são raros os problemas que você precisa de 8 operações para resolver. Aqui também busca em profundidade, aparece o M ali, que é o limite de busca. Né? E vocês vão ver que a única diferença entre os dois algoritmos essencial, né, é que a busca em largura usa uma fila de abertos, ou seja, uma fila de nodos a serem explorados na árvore de busca, enquanto a busca em profundidade usa uma pilha de estados a serem explorados, ou seja, o último que for colocado é o próximo que vai ser explorado. E aqui a avaliação desse algoritmo.
Existem outros algoritmos ainda de busca cega ou burra. Esse aqui, busca de profundidade interativa, é muito legal, especialmente pelo tamanho dele, é um algoritmo bem simples. Vou deixar como exercício para vocês entenderem esse algoritmo e avaliarem ele segundo os 4 critérios que nós temos, se é completo ou não, ótimo ou não, o tempo que ele vai levar e quanto vai ocupar de memória. E o algoritmo de busca bidirecional, eu também fica como exercício para vocês, né? Depois tem aqui essa tabela que resume as características de cada um deles. Então era isso, obrigado pela atenção.